ao nosso estudo. Na semana passada, nós falamos sobre, que não fomos nem nós, né? Falamos sobre Sociedades Espíritas, que foi feito pelo meu amigo Reinaldo, que, em virtude da minha dificuldade de poder entrar aqui, fez o estudo para nós. E hoje nós vamos falar do último ponto desse diálogo que Kardec teve aqui com o cético, e vamos entrar, né, depois no sacerdote, no diálogo com o sacerdote. Então, nessa última questão aqui, Kardec faz assim um apanhado, né, uma explicação geral do objetivo da doutrina. E de uma maneira assim bem bonita, ele faz as colocações assim importantes para todos nós. E ele inicia esse assunto, né, essa conversa aqui, nessa última questão, em função da última pergunta que o companheiro cético faz, que é a seguinte: uma pergunta final. Se me permite solicitar-lhe mais, tem o Espiritismo poderosos inimigos. Não poderiam eles o interditar, bem como as sociedades espíritas, detendo assim a sua propagação? Então vejam bem, aqui o companheiro fez uma pergunta bem lógica, bem inteligente para a época que o Espiritismo estava assim no seu início. Então ele questiona se ele não poderia ser retirado, né, ser combatido por conta dos seus inimigos. Se não haveria uma condição de interditar essa doutrina às sociedades espíritas e ele não ter se propagado. E aí, a resposta de Kardec, que nos diz assim: este seria o meio de perderem a partida mais prontamente, pois a violência é o argumento dos que não têm razão. E é uma grande verdade, né? Quando você está combatendo um assunto, quando você está ali falando sobre alguma coisa, dialogando com alguém, e esta pessoa não tem mais argumentos, então se ela não tem argumentos para te responder, para continuar o diálogo, o que ela faz? Ela começa a agredir. Normalmente a gente passa por isso, por essas experiências, né? É aquela frase terrível, né? Que o ataque é a melhor defesa. Então a criatura ataca porque não tem argumentos de se defender. E aí é o que Kardec está colocando aqui. Não é? Mas ele diz, se o Espiritismo é uma quimera, quer dizer, se é um sonho, se é uma ilusão, ele cairá por si mesmo, sem que ninguém precise se dar ao trabalho de o destruir. E é verdade, né? Nós sabemos que qualquer ideia, se não está embasada na verdade, se não está embasada dentro de uma realidade, ela não vai adiante. Aparece, aí até se toma conhecimento dela, muitas pessoas têm o conhecimento, mas como não é verdadeira, com o tempo ela desaparece. Então, o que Kardec está dizendo aqui, se a doutrina espírita fosse uma ilusão, fosse uma invenção de alguns homens, uma criação do homem, ela ia se destruir por ela mesma. Mas é o que ele diz, né? Não é o caso da doutrina. E ele fala que se o perseguem é porque o temem. E é verdade, né? Ninguém vai atacar aquele que não dá fruto, que não produz nada. A gente só vai atacar, combater aquele que pode incomodar. Por que Jesus sofreu toda espécie de perseguição, né, dos romanos, dos sacerdotes da época? Porque ele veio com a verdade. E veio com uma verdade que ia de encontro aos interesses do povo da época. Então ele foi combatido, mas ele não foi vencido. Pois é, né, André? Ele incomodava, né? Ele vinha de encontro àquelas ideias que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Então ele veio trazer a ideia de Deus. E ele foi combatido. Mas ele não foi vencido. Por que não foi vencido? Porque Jesus era a verdade.
como ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Então, por mais que quisessem fazê-lo, destruí-lo, crucificá-lo, não adiantou, porque o que ele trouxe, a mensagem que ele veio trazer, continua aí conosco até hoje. Muitos não o aceitam como filho de Deus, muitos não o aceitam como Messias, mas todos nesse planeta conhecem a ideia e os ensinamentos do Cristo. E assim é a mesma coisa com a doutrina espírita. Se perseguem a doutrina é porque ela também incomoda. É porque ela vem derrubar esses dogmas, essas ideias que foram trazidas e impostas para todos nós durante muito tempo. E aí a doutrina vem, os espíritos vieram esclarecer. Olha, não é bem por aí, né? A verdade é essa, essa e essa. Esclarecimento. E como ela veio esclarecer, trazer uma verdade e que tem lógica, que tem sentido, que não deixa dúvida e que vai de encontro a esses interesses que existem aí, de todas as outras religiões, ela incomoda. E aí, por isso, querem combater, né? E aí Kardec diz que só as coisas sérias infundem temor. Aquilo que a gente sabe que não é verdadeiro, ninguém se preocupa. Se é uma realidade, está, como tenho dito, na natureza. E as leis da natureza não se revogam com traço de pena. Se a ideia que surge, ela está de acordo com as leis naturais, ou seja, com as leis de Deus, nada vai derrubá-la. Né? É aquilo que a gente diz, se eu estou com Deus, ninguém vai me derrubar. Porque eu estou com a verdade. Sou fortalecido nessa verdade. E quem está com a verdade não vai ser derrubado nunca, né? A Kelly coloca para nós, se é uma realidade, está como tenho dito. Ah, você já está colando aí, né? Ah, tá bom. Então, é a grande verdade que Kardec... Ah, eu vi, só copiou. Que Kardec coloca aí para nós, né? Aquilo que está embasado nas verdades das leis naturais, ou seja, nas verdades das leis de Deus, das leis divinas, não será vencido, não será combatido. É por isso que Jesus veio e ficou. E a doutrina espírita veio e vai ficar também. E Kardec diz, se as manifestações espíritas fossem privilégio de um único homem, eliminando-se este, sem dúvida, por-se-ia fim às manifestações. Se ela fosse a ideia de um homem, ou seja, criação desse homem, com certeza ela não teria se enraizado e se fortalecido, né? Então, poderia ter sido vencida. Mas não foi. A doutrina espírita é uma doutrina que veio, que foi trazida pelos espíritos sob o comando do nosso Mestre Jesus. Sobre a direção de Jesus. Então, é a verdade que veio. E está aí bem fortalecida e não será destruída. Como ele diz aqui para nós, infelizmente, para os seus adversários, elas não são mistério para ninguém. Nada tem de secreto, de oculto. Tudo se realiza à luz meridiana. Então, estão ao alcance de todos e se produzem no palácio como na choupana. A doutrina espírita, ela é, isso aí, Kelly, é universal. Não é? É para todos, não veio direcionada a um grupo. É para todos aqueles que querem sair das ilusões, do comodismo e identificarem-se com a verdade. Porque tem que ser corajoso. Não é? Para você se dizer espírita e você se seguir os fundamentos da doutrina espírita, os ensinamentos, a gente tem que ter muita coragem. Porque nada nos é proibido, nada nos é imposto, mas é uma verdade que nos surge, que vem, e que você precisa ter peito para encarar.
né? Quando você assume, descobre, identifica, reconhece a verdade de que todas as suas dores, todas as suas dificuldades são consequências dos seus próprios atos, isso é difícil da gente aceitar. Por isso que muitos vêm para a casa espírita, iniciam até os estudos e quando chegam nessas verdades, desistem. Porque é muito mais fácil eu colocar tudo nas costas de Deus. É porque Deus quis assim. Deus que quer que eu sofra. Deus está me punindo. Deus que é culpado de tudo. E o que na realidade que a doutrina veio nos mostrar é que Deus não tem nada a ver com isso. Nesse sentido de punição, de dores que nós passamos. Porque nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para sermos felizes. Né? Se estamos infelizes, se estamos sofrendo, se estamos passando por dores, é em função... Tá bom, Dudu, obrigada, vai com Deus, meu querido. É em função dos nossos próprios atos. Né? É aquilo que a doutrina nos ensina. É a lei de causa e efeito na qual nós estamos inseridos e regidos por ela. Qualquer ação minha vai me trazer uma consequência. Se as minhas ações são boas, consequências serão boas. Se as minhas ações não são boas, as consequências também não serão. Né? Então a doutrina, ela está ali para todos. Não existe imposição, você tem que ter isso, fazer aquilo, ter curso preparatório para ser espírita, não. Basta que você venha se propor a estudar e a se modificar. Né? Se conscientizar da sua verdadeira realidade e tentar viver nela. Pessoal, a participação é livre, viu? Podem fazer os seus comentários, questionamentos aí na área de texto. Se a gente não souber, a gente vai buscar respostas. Então, Kardec continua aqui para nós. Pode-se proibir o seu exercício público, mas nós já sabemos que não é precisamente em público que elas melhor se produzem, e sim na intimidade. A doutrina espírita, ela não tem como objetivo fazer propaganda. Ela não tem como objetivo fazer show. É isso que Kardec está dizendo aqui. Ser pública, não. Ela é particular. É eu com ela. Cada um consigo mesmo momentos que ela nos traz. Então, pode-se proibir que seja falado em público, mas como o nosso objetivo não é esse, não vai ser proibida. Aí ele diz que podendo cada um ser médium, quem poderá impedir a família no interior do lar? Se eu estou aqui dentro da minha casa agora, né? Vocês aí dentro das suas casas, estamos aqui reunidos e estudando a doutrina aqui, quem é que vai nos proibir? Ninguém pode chegar aqui dentro da minha casa e me proibir de estar aqui fazendo esse estudo. Ninguém pode chegar aí na casa de vocês e proibirem de vocês estarem aqui na sala participando desse estudo. Então, dentro do meu lar, dentro de mim, ninguém pode proibir. E aí ele diz, o indivíduo no silêncio do seu gabinete, o prisioneiro entre suas grades, de manter comunicação com os espíritos, apesar de as barbas dos opositores, quer dizer, alguém pode nos proibir disso? De realizarmos essa tarefa? Pois é pensamento a pensamento, né, Kelly? Então ninguém pode impedir. Ninguém. Em lugar nenhum que eu esteja, ninguém pode me proibir. É isso que Kardec está colocando aqui para nós. E ele diz, admitamos, entretanto, que um governo fosse bastante forte para a impedir em seu estado. Então ele vem dando aqui para nós uma ideia, né? Vamos imaginar que houvesse um governo, um sistema de governo que pudesse proibir o seu estado. E ele diz, impedi-la-ia nos estados vizinhos, no mundo inteiro, já que não há um único país nos 2 continentes em que não se encontrem médios. Quer dizer, não ia conseguir proibir. Por quê? Porque em todos os lugares existem os médiuns. E em todos os lugares que existam aquelas criaturas que nós chamamos de médium e que queiram fazer
esta comunicação e vivenciar esse estudo, ninguém vai impedir, né? O Galaico colocou: por que se importar com algo que não existe para eles? Se não acredita e não existe, porque mal pode fazer a eles? É incoerência mental. Verdade, Galaico. Mas eles se incomodam. E aí por quê? Aquilo que Kardec diz aqui. Porque a doutrina, ela atinge ali as verdades. Não é? Então, você veja bem, a doutrina, vou dar um exemplo aqui, clássico, que todo mundo conhece. A doutrina nos ensina que dai de graça o que de graça recebeste. E aí a gente vê aí as igrejas cobrando pelo bem que fazem. Não é? Aí a doutrina vem esclarecer que nós não devemos, vai incomodar, porque vai acabar com aí a mina de ouro de muitas religiões, né? Que vivem fazendo comércio da religião. Então incomoda. A doutrina espírita incomoda. E é por isso que eles querem combatê-la. Não é porque eles, às vezes, até gostam da ideia, entendem, né? Mas, em função de atrapalhar as ideias, o interesse particular de cada uma, aí eles querem combater, né? É sim moral, é verdade, Kelly. A doutrina não objetiva fazer lucros, né, com os seus trabalhos. O que ela produz, né, o que a gente faz é em função das despesas que nós estamos subordinados, né? Nós temos uma casa espírita, nós precisamos de pagar lá os impostos necessários. Então, para isso, a gente precisa fazer eventos. Mas o que nós fazemos são eventos fora, particulares da casa espírita. Então é onde nós temos os chás beneficentes, nós temos as reuniões, não é? Temos lá a feira de livros, temos a biblioteca, isso tudo para angariar meios para sustentar a casa espírita, mas não para sustentar nenhum de seus dirigentes. Dirigente de casa espírita não tem salário, como a gente vê lá nas outras religiões, né? Lá no livro Obras Póstumas, lá no final, nos últimos capítulos, Kardec dá uma explicação bem clara a respeito do que você pode fazer na casa espírita, porque a gente precisa do dinheiro para pagar. Enfim, infelizmente, a gente vive sobre esse regime que precisamos pagar pelo que usamos. E aí a gente, como não tem dízimo, como não temos caixinha de oferta, não temos gasofilácio, nós precisamos produzir dinheiro. E aí a gente faz através do trabalho, através dos eventos que nós realizamos, para sustentar a casa. Isso é permitido, né? A Kelly colocou para nós, Kardec até diz que os associados deveriam manter a casa, porém é complicado em grupos pequenos. Pois é, mas isso não existe. Não, pode até ser feito isso, tá? Uma sociedade com a participação dos amigos, campanhas para realizar as obras na casa espírita, né? A campanha para por exemplo, a gente faz aqui na nossa casa a campanha do cobertor, a campanha do leite em pó, a campanha da cesta básica, a campanha agora no Natal principalmente, né? A campanha da cesta de Natal para aquelas famílias que são atendidas pela casa espírita. Isso a gente pode fazer, né? É isso mesmo, Kelly, você lembrou bem, o Milek sempre dizia isso, tudo é de graça na casa espírita, mas nada é de graça para a casa espírita. Então a gente precisa da colaboração de quem? Dos que participam. Mas isso não é uma coisa que é imposta lá, né? Na reunião, quando você entra à casa espírita, qualquer coisa que você vá pedir, um atendimento fraterno, ou se você vai fazer um estudo, ou se você vai participar da reunião pública, ninguém naquele momento ali diz que você, para participar, precisa fazer uma colaboração qualquer. Não. Né? Esses pedidos, essas campanhas são feitas fora da reunião pública. Após o término da reunião, então a gente participa e convida aos companheiros a colaborarem, porque é necessário, né? Tudo é gratuito. Isso aí, Kelly. Tudo tem que ser gratuito. É isso que Kardec vem dizendo aqui para nós. E aí ele diz, por outra parte, o espiritismo não depende dos homens, né? É obra dos espíritos,
que não podem ser queimados nem encarcerados. Então não adianta querer combater a doutrina, acabar com a doutrina, porque não vai acabar. Porque ela é obra dos Espíritos e comandados por Jesus. Aí não tem como combater e destruir a doutrina espírita. E ele diz, consiste na crença individual e não nas sociedades, de que maneira alguma são imprescindíveis. E mesmo que se chegasse a destruir todos os livros espíritas, eu creio que aos milhares, os espíritos ditariam outros. E foi até o que aconteceu, né? Lá no Alto de Fé de Barcelona, foram queimados muitos livros espíritas. E aí, o que aconteceu? A força da doutrina cresceu. Porque todo mundo queria saber por que aqueles livros estavam sendo queimados, e foram reeditados, e foram comprados e lidos por muito mais pessoas. Então, mesmo que destruíssem todos os que existem aí, os espíritos ditariam outros. Outro espírito viria para fazer novamente a codificação. Porque isso é a lei de Deus. Pertence à lei de Deus. Em resumo, Kardec fecha aqui para nós dizendo, o espiritismo é hoje em dia um fato consumado, né? Não tem como você achar que não existe verdade. É fato consumado. Conquistou seu lugar na opinião pública e entre as doutrinas filosóficas. A gente sabe que muitos outros seguidores de outras religiões até leem as obras de Kardec, estudam o Livro dos Espíritos. Quantos padres a gente não sabe que lá no escondidinho, né, por trás dos panos, não estudam lá o Livro dos Espíritos? Quantos pastores também não vêm buscar, entender, procurar ler e ler, estudar o Livro dos Espíritos? Eles só não falam, não tornam público isso, né? Porque não podem tornar público, mas participam sim. E a gente está vendo a doutrina espírita aí hoje em dia em todos os lugares, né? A mídia está fazendo aquela propaganda com todos os meios de comunicação aí nos trazendo informações, nos trazendo exemplos, nos trazendo as ideias. Por quê? Porque são verdades. É o que nós vivenciamos no dia a dia. O que a doutrina nos traz é a vida que nós vivemos. É o que nós estamos vivenciando. Então a gente precisa conhecer, precisa ser clareado. É o que você colocou aí, Kelly. É levantar o véu mesmo, né? Continuam malhando o espiritismo, a verdade ali encarada, mas eles não dão o braço a torcer. Sim, não pode, Bruno. Você imagina, não é, uma coisa que já foi dita, que eles vêm acreditando, lutando pelaquela ideia há milhares de anos, se de repente eles vão mudar. Porque para mudar, eles teriam que ir de encontro a quase que 100% do que eles praticam e do que eles gritam que é verdade, né? Eles não podem mudar de uma hora para outra. Se brigam lá, se criam lá, se criaram durante esse tempo todo. A ideia do céu, do paraíso, do inferno, do purgatório, como é que eles agora vão dizer que isso não existe? Eu não sei se vocês lembram, mas o Papa, o outro Papa, antes desse que está aí, o João Paulo, né, que desencarnou, ele chegou a falar, ele chegou a colocar, né, que o inferno era um estado da criatura, que não era um lugar circunscrito, não é um espaço circunscrito que seria o inferno. Ele chegou a falar isso. E aí deu uma polêmica muito grande lá entre eles. Tanto que esse Papa atual, ele veio, desmentiu isso e falou sim que não, que o inferno é um lugar que existe sim. É um espaço que existe, como o céu também. E para eles o inferno é o interior da terra e o céu seria lá no alto, né? O Galaico coloca para nós, existem freis e padres e centro no sudeste e norte do país, conheço alguns, mas o medo de perder a posição na igreja é maior que assumir, é verdade.
É verdade, mas é por aí mesmo. Perderem o posto, perderem as vantagens, né? Eles não vão querer. Então, é preferível ficar naquela ideia. Mas isso não vai ficar para sempre, né? A gente está percebendo que as verdades estão vindo à tona, né? E que as pessoas já não estão mais acreditando nas historinhas da carochinha que eram trazidas até então. As pessoas já estão buscando verdade. A ciência está aí trazendo informações assim que vão de encontro àquelas ideias da igreja. E aí não tem por onde você escapulir, porque a ciência é a verdade, né? A ciência está mostrando ali a realidade. Não tem como você dizer que aquilo ali é uma mentira. Só quem não quer acreditar, porque existem aqueles fanáticos, né, que dizem que essas coisas trazidas, informações trazidas pela ciência, que é a cabeça do homem, que é a coisa do homem. Isso é porque não querem aceitar a verdade. Então preferem ainda ficar lá naquela ideia de que nós somos filhos do Adão e Eva, né? E que somos filhos do pecado e que tudo é pecado, é pecado, é pecado. Porque é mais fácil você viver assim, jogando a culpa no outro, né? Os teus erros, os teus equívocos, as tuas confusões, você jogar a culpa em outro. É mais fácil do que você assumir o que a doutrina nos ensina. Eu assumir os meus atos, as minhas atitudes, né? O Bruno coloca para nós que os espíritas ainda não estão preparados para receber um rebanho tão grande de outras religiões às suas fileiras. É o que penso. Tem sentido, né? Mas nós vamos chegar lá, né? Já tivemos, sim, o Espiritismo, sim, porque o Espiritismo é a lei de Deus, né? Nós já tivemos em situação bem pior, bem mais crítica em relação a trabalharmos as nossas ideias. Há muito tempo, né, há pouco tempo aqui no próprio Brasil, né, nós não podíamos fazer estudos, não tínhamos as casas espíritas, era tudo feito escondido, né, e se a polícia descobrisse, até ia até lá, né. O Galaico colocou, devemos lembrar que muitos espíritas também são preconceituosos com as outras religiões. Sim, eu acho, Galaico, que são espíritas que ainda não entenderam a mensagem da doutrina. Quer dizer, se dizem espíritas, mas ainda não se conscientizaram do que é, na realidade, ser espírita. Né? Então, é por isso que ainda são preconceituosos, é verdade. São aqueles que colocam a doutrina espírita como uma religião, com dogmas. E a doutrina espírita não é religião nesse sentido, né? E aí Kardec encerra aqui, dizendo assim para nós, aqueles a quem ele não convier, o espiritismo, né? Precisam, pois, resignar-se a tê-lo ao lado, ainda que permaneçam perfeitamente livres de seu contato. O que acontece, né? O que Kardec está colocando aqui. Você aceitando ou não a doutrina, você querendo ou não, é ela que é o nosso futuro. Por quê? Porque a doutrina espírita é a lei de Deus. É o esclarecimento da lei de Deus que foi totalmente deturpada pelas religiões tradicionais, em que o homem foi colocando as suas ideias de acordo ali com as suas vontades, né? Mas isso já está escrito há muito tempo, Jesus já tinha dito isso. Ela vai sobreviver, ela vai continuar, e ela vai ser o futuro de todos. Não tem como escapulir, porque é a única que é verdadeira. Quer dizer, a ideia da doutrina espírita, a gente diz que ela é verdadeira porque ela está embasada nas leis de Deus. E ela é o futuro de todo mundo. Ela é o nosso futuro. Tá bom. Só um instantinho, gente. Vai lá. Tchau, tchau. Obrigado. O meu amigo Wagner, viu, Kelly? O Wagner estava aqui em casa. Aí agora ele está indo embora. Vaguinho.
Tá bom, tchau, tchau. Então vamos lá. Então, esse final aqui desse estudo, né? Esse final aqui é isso aí, Kelly. Ela não é uma religião, né? Não, mas ela não tem que sobreviver, Bruno. Ela já sobreviveu. Ela já sobrevive. A doutrina espírita já está aí e não vai morrer nunca, né? Não tem como. A gente está vendo tudo acontecer da maneira como Cristo colocou para nós. Vejamos lá o sermão profético. Leiam o sermão profético. Jesus dizendo tudo isso que a gente está vendo acontecer. Agora, a verdade, ela não cai nunca. A verdade nunca é derrubada. Por isso que ela já sobreviveu. E não há como a gente não aceitar, não admitir. Eu posso até não aceitar agora, mas eu só estou atrasando a minha caminhada. Porque em determinado momento da minha vida, eu vou ter que aceitar. Jesus nos disse que nenhuma ovelha de meu Pai se perderia. Nenhuma ovelha vai se perder. Então, todos nós, principalmente aqui do nosso planeta, que estamos aqui nesse planeta ainda de provas e expiações e buscando a nossa mudança, a nossa transformação, todos nós vamos um dia sermos espíritos perfeitos como Jesus. Isso aí, Bartolomeu, é verdade. Mesmo com os homens, né? Até com os espíritas preconceituosos, mas a doutrina está avançando. Ela está entrando por espaços que até então ela não entrava. E hoje em dia já se fala em doutrina espírita em todos os lugares com a maior naturalidade. Há muito tempo atrás, quando se falava em doutrina espírita, ou falava em espírito, nossa, tinha que bater na boca. Hoje não. Já se fala isso com maior naturalidade. A gente já ouve, né? Já vê temas de reencarnação em filmes, em novelas, em teatros. Né? É o que Leon Denis nos diz lá no livro Depois da Morte, e que nesse finalzinho aqui de estudo desse diálogo, né? Eu sabia que a gente ia ter um tempinho, eu trouxe para nós. Então, quem tem o livro Depois da Morte, que é um livro maravilhoso de Leon Denis, lá no final, que Leon Denis ele vem ratificar, vamos dizer assim, tudo aquilo que Kardec nos ensinou, tudo aquilo que Kardec nos trouxe, e lá no finalzinho, na conclusão, ele diz para nós assim: em todos os tempos, raios da verdade luziram sobre a humanidade. Vejam só que lindo esse texto de Kardec, de Denis, que está totalmente de acordo com isso que Kardec acabou de colocar aqui para nós. Então ele diz: cada religião teve sua parte, mas as paixões e os interesses materiais bem rápido velaram ou desnaturaram esses ensinamentos. O dogmatismo, a opressão religiosa, os abusos de toda espécie lançaram o homem na indiferença e no cepticismo. O materialismo espalhou-se por todo, enfraquecendo os caracteres, alterando as consequências. E é uma verdade. Nós vimos isso aí durante, né, essa caminhada aí do mundo. E aí Denis diz: depois, um dia, a voz dos espíritos, a voz dos mortos se fez ouvir. A verdade sai de novo da sombra, mais bela, mais brilhante do que nunca. E o que é essa voz dos espíritos? A doutrina espírita. E ele diz: a voz disse: morrer para renascer, renascer para crescer, para se elevar pela luta e pelo sofrimento. E a morte não é mais um tema de terror, pois atrás dela vemos a ressurreição. A seu espiritismo, simultaneamente ciência experimental, filosófica e moral. Ele nos traz uma concepção geral do mundo e da vida,
baseada na razão, sobre o estudo dos fatos e das causas. Concepção mais vasta, mais esclarecida, mais completa do que aquelas que o precederam. Então tá aí. O Bruno colocou, a luz do sol sempre iluminou a terra. No entanto, qual o homem que a pode arrostar sem lacrimejar? É verdade. E aí Denis continua para nós dizendo assim, o Espiritismo esclarece o passado, ilumina as antigas doutrinas espiritualistas e religa sistemas aparentemente contraditórios. Abre caminhos novos para a humanidade, iniciando-a nos mistérios da vida futura e do mundo invisível. Mostra-lhes a verdadeira situação no universo. E aí, é a verdade que a doutrina nos traz, mostrando o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos aqui e para que estamos aqui e para onde vamos, o que nos espera. Mas não é uma utopia, não é um sonho impossível de se realizar. É isso que Leon Denis vem aqui de maneira poética, reforçando essa ideia de Kardec aqui nesse final de diálogo, né? Todos nós um dia seremos felizes. E é o que ele está dizendo aqui. Ela descortina todas aquele ranço, né, de coisas impossíveis, de coisas ilusórias, de coisas irreais, em que nós ficamos envolvidos durante muitos séculos e ainda nos é difícil se desligar. Ainda nos é difícil nos desligarmos dessas ideias, mas ela vem nos esclarecendo. E se a gente trabalha, se a gente se esforça, né, que é aquilo que os espíritos esperam de nós, quando Jesus, os espíritos disseram a Kardec, não é como se reconhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão. Não é aquele que já pratica a doutrina, mas aquele que está se esforçando para vencer as suas más inclinações. Ou seja, aquele que está se esforçando para vivenciar isso. E aí, Denis coloca para nós, o Espiritismo revela-nos a lei moral, traça nossa linha de conduta e tende a aproximar os homens através da fraternidade, da verdade e a comunhão de vistas. Por que o Espiritismo faz isso? Porque ele vem nos esclarecer que só através desse amor, daquele amor que Jesus nos ensinou, do amar ao próximo como a nós mesmos, que é isso aqui, fraternidade, solidariedade, é que nós vamos crescer, é que nós vamos conseguir evoluir. E, consequência disso, vamos ser felizes. E ele ainda continua dizendo, o Espiritismo indica a todos um objetivo mais digno e mais elevado. O que a doutrina nos ensina? Que se nós nos esforçarmos para vivenciarmos os ensinamentos que ela nos traz, nós vamos, aos poucos, crescendo, evoluindo, vamos nos tornar espíritos superiores, espíritos puros e continuarmos a nossa caminhada sempre progredindo. E a felicidade ao nosso alcance. Agora, o que as outras religiões nos prometem? Um paraíso, um céu ou um inferno? Qualquer outra religião vai dizer para você isso. Quando você morrer, você vai para o paraíso, para o céu, se você foi bom, ou vai para o inferno, se você foi mal. Você vai para o paraíso, tá, e daí? Fazer o quê nesse paraíso? Nada. A gente não tem perspectiva de nada nesse céu que prometem para nós em outras religiões. Você vai ficar lá, porque você já foi bonzinho, vai para lá tocar harpa. Isso aí, Bruno, que eu acho que deve ser um saco, né? Ficar lá naquele lugar, para lá e para cá, vendo passarinho cantar, tocando harpinha, sem fazer nada. Para mim seria o próprio inferno. Ou então, se você foi mal, você vai para o inferno. Ah, Galaico. É verdade, né? Ou então você vai
pro inferno. Aí o inferno você vai ficar lá sofrendo eternamente. Para quê? A troco de quê? Deus vai te eternamente. Então são ideias, meus irmãos, que não têm sentido, que não têm lógica. Ao contrário da doutrina espírita, que ela nos mostra um objetivo mais digno, como diz Kardec aqui. Porque ela nos diz o seguinte: você vai desencarnar, você vai deixar esse corpo, mas você vai continuar trabalhando pelo seu progresso. Então você vai reencarnar quantas vezes for necessário, até não precisar mais reencarnar, e vai galgar altos postos para ir crescendo e buscando mais conhecimento. Então a nossa evolução, ela é infinita. A gente vai estar sempre em movimento. Isso é vida. Agora, ficar paradinho lá num jardim de florzinha, com bichinho cantando, coelhinho pulando para lá e para cá, de camisolão branco, com 2 asinhas nas costas sem fazer nada, isso não é felicidade, né? Isso é o caos. Para mim, isso é o caos. E Kardec, então, Leon Denis ainda diz, traz com ele, né, o Espiritismo traz com ele um sentimento novo da prece, necessidade de amar, de trabalhar pelos outros, de enriquecer nossa inteligência e nosso coração. É verdade, quando você tem consciência de que não é bem isso aí, você não vai para céu, você não vai para inferno nenhum, mas sim você vai sofrer as consequências dos seus atos, aí você para e pensa, não é? Que você está plantando hoje, construindo hoje o seu futuro, aí a gente já tem que parar. Porque se eu tenho lá como perspectiva de vida um céu ocioso ou um inferno escaldante, eu posso fazer o que a maioria das pessoas fazem, deixa a vida me levar. Vou vivendo a vida como ela é, como ela vem. Só que a realidade não é essa. A realidade é outra. Nós somos herdeiros de nós mesmos, como nos diz Joana de Ângeles. Nós somos os construtores do nosso futuro. Boa noite, Verônica, seja bem-vinda. Somos os construtores do nosso futuro. Então nós temos que, a partir de hoje, de agora, trabalharmos na construção desse futuro. E aí é isso que Denis está dizendo aqui. Esse sentimento, essa esperança de uma vida melhor, de uma vida feliz, né? E aí a gente tem a necessidade de trabalhar o amor, a gente sente a vontade e a necessidade de trabalhar pelo outro e de enriquecer a nossa inteligência, a gente sente a necessidade de buscar mais conhecimento. E aí, para a gente quase já indo chegando para o nosso finalzinho, Denis diz para nós: a doutrina dos espíritos, nascida no meio do último século, já se espalhou por toda a superfície do globo. Não tem mais como destruí-la, tá? Muitos preconceitos, interesses, erros retardam-lhe ainda a marcha, mas ela pode esperar, o futuro lhe pertence. E está aí. Isso aqui Leon Denis disse para nós lá no início dos anos do século XX, época de 1920, 1927. Não sei a data certa de quando ele escreveu esse livro, mas foi por aí. Então, ele falava isso e a gente está vendo isso aqui se concretizar. O futuro pertencendo à doutrina espírita. Ele diz que ela é forte, ela é tolerante e respeita a vontade do homem. Ela é progressiva e vive de ciência e de liberdade. É desinteressada, não tendo outra ambição que não seja a de tornar os homens mais felizes, fazendo-os melhores. Traz a todos a calma, a confiança e a firmeza na prova. Não é verdade? Como essa doutrina nos fortalece. Quem não era espírita, né, não nasceu em berço espírita e se tornou espírita depois de uma certa idade, que é o nosso caso, o meu principalmente, percebe claramente essa mudança, essa diferença,
né? Essa firmeza que hoje a gente tem, porque a gente está pisando em chão verdadeiro, em chão real. A gente não está pisando assim com cuidado para não cair em buraco, porque a gente está ali dentro de uma verdade. E aí ele continua: esclarecidos por ela, conscientes do dever e dos nossos destinos, avançamos resolutamente no caminho traçado. E aí ele diz, né? Venham saciar-se nesta fonte celeste todos vocês. Aqui é Denis fazendo um convite a todos nós. Porque ele disse ali ainda antes que os adversários da doutrina podem oferecer ainda alguma coisa à humanidade. Leon Denis faz esse questionamento. Combatem a doutrina espírita, mas eles podem oferecer algo melhor do que a doutrina oferece? Podem, com mais segurança, acalmar as angústias, curar as feridas, proporcionar-lhes mais doces esperanças e maiores certeza? E ele diz, se podem, que falem, que forneçam a prova das suas afirmações. Mas não podem. Eles não conseguem. Não é? Porque senão nós não estaríamos aí buscando caminhos melhores. É porque aquilo já não nos satisfaz mais. Então ele diz, né, mas se persistem em opor-lhe afirmações desmentidas pelos fatos, se podem oferecer apenas em seu lugar a uns o inferno e a outros o nada, estamos no direito de repelir com energia seus anátemas e seus sofismas. É o VAP, né? Não sei como é que se pronuncia esse nick aí. Ele diz, acho que falam somente que podem. Eu não entendi muito bem a sua colocação. Watson. Ah, então tá. Coloca aí mais claro, Watson. Acho que falam somente que podem. Agora entendi. Elas falam que podem, mas não conseguem. Né? Porque senão, nós não deixaríamos, por exemplo, eu não deixaria a religião em que eu fui criada e sairia em busca de resposta para os meus questionamentos. Entendi, é bem colocado, por sinal. Eu não teria saído da religião católica se eu estivesse satisfeita e se lá estivesse me atendendo às necessidades. Pode ter atendido até um certo momento, mas com o passar dos anos, já não satisfazia mais. E se ela prometesse e cumprisse, a gente estava lá. Aliás, não se teria criado tantas religiões, porque o que faz o homem ir criando religiões? É a busca de coisa melhor. É a ansiedade de buscar coisa melhor. E aí não conseguem. Né? E entram na depressão, entram nas angústias. E aí a gente tem, na insatisfação, é isso aí. A doutrina não faz isso, porque a doutrina não te promete nada. Ela te ensina. Né? A realização está nas suas mãos. Ela te dá o caminho. Ela te diz, quer ser feliz? Quero. Então faça isso. Faça isso. Está aqui, te dizendo. Coloque em prática tudo isso que está sendo esclarecido. Né? As outras não, ficam fazendo promessas e as coisas não acontecem. As pessoas entram num processo de insatisfação e depressão e angústia e tudo mais. E aí Leon Denis diz para nós assim de maneira linda, né? O Watson ainda coloca, a doutrina de forma errada acaba castigando sem saber que fazem. Pois é. E aí Denis diz para nós, venham saciar-se nesta fonte celeste todos vocês que sofrem, todos vocês que têm sede de verdade. Por que Leon Denis está dizendo isso? Se você está sofrendo, venha buscar o alívio para suas dores na doutrina espírita. Não que ela vá fazer o milagre e te livrar das dores. Não é esse o objetivo. Como as promessas são feitas em outras crenças religiosas. A doutrina não promete a cura da sua dor. Ela promete o entendimento da sua dor. Ela te promete esclarecer por que você está passando por aquela dor. Por isso ela é consoladora. Que quando você tem um entendimento, né, do motivo, da causa daquela dor, o que acontece? Você passa a agir de maneira diferente. E aí a dor já não dói tanto.
porque você entende que ela é necessária na sua vida. E ele ainda diz, vivificados por ela, né, ela fará derramar em suas almas uma onda refrescante e regeneradora. E isso, Verônica, e a gente pode até se curar, porque aí a gente sabe a causa da dor. Aí você vai lá combater a causa. Muito bem colocado isso aí, que você pôs. Porque a gente tendo noção do motivo daquela dor, a gente pode até combater, ir lá na causa. Por que está doendo? Ah, porque eu agi assim, assim. Quando a gente aprende que toda a nossa vida, ela é consequência do que nós estamos sempre fazendo. Então a gente vai buscar. E aí ele diz, e você? Leon Denis falando para nós, né? Eu sou apaixonada por Leon Denis, por isso que eu gosto sempre de botar esses textos dele aqui, para esse final de diálogo aqui, esse texto casa muito bem. Que ele diz assim para nós, e você, meu amigo, meu irmão, que recebeu essas verdades no seu coração e que lhe conhece o valor, permite-me um último apelo, uma última exortação. E agora vejam que lindo que Leon Denis diz para nós. Lembre-se de que a vida é curta. Enquanto ela dura, esforce-se para adquirir o que veio procurar nesse mundo. O verdadeiro aperfeiçoamento. Possa o seu ser espiritual daqui sair, o seu ser espiritual daqui sair mais puro do que quando aqui entrou. Acautele-se das armadilhas da carne. Reflita que a terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos abandonam a alma no assalto perpétuo. Lute com coragem contra as paixões vis. Lute pelo espírito e pelo coração. Corrija seus defeitos. Adoce seu caráter. Fortifique sua vontade. Que seu pensamento se afaste das vulgaridades terrestres e escape para o céu luminoso. Bruno, é verdade. É um campo minado, que a gente tem que ter muito cuidado onde pisa. E continua Denis, lembre-se de que tudo que é material é efêmero, é passageiro. As gerações passam como as ondas do mar. Os impérios desmoronam-se. Os próprios mundos perecem. Os sóis se apagam. Tudo foge. Tudo se dissipa. Mas há 3 coisas que vêm de Deus e são imutáveis como Ele. 3 coisas que resplandecem acima do reflexo das glórias humanas. Matou a charada aí, Watson e Bruno, mas tem mais 2. E ele diz para nós, uma, a sabedoria. Outra, a virtude. E o amor. Então essas 3 coisas que ele diz que são imutáveis e que resplandecem acima do reflexo das glórias humanas. Selha, né? Conquiste-os pelos seus esforços e alcançando-os, elevar-se-á acima do que é passageiro e transitório para desfrutar do que é eterno. Gente, então sabedoria, virtude e amor está ao nosso alcance. É só a gente querer, se esforçar para conseguir. Esses 3 elementos que ninguém tira de nós, que ninguém vai destruir, que ninguém vai combater. E através desses 3 elementos, nós vamos conseguir desfrutar da felicidade que a gente tanto sonha. Essa é a nossa mensagem de hoje, trazida por nosso querido Kardec e complementada aqui com esse texto de Leon Denis, que eu acho assim lindo, desse livro Depois da Morte. Então a gente está encerrando o nosso estudo de hoje, agradecemos aí a participação de todos e a gente vai liberar agora aqui para o nosso amigo Bartolomeu, que vai... o Watson ainda coloca, todos no planeta acabam se desvirtuando em alguma situação. É verdade,
mas a gente vai se desvirtua, Watson, mas chega lá na frente e volta, né? Todos nós estamos fadados a uma só situação, que é a felicidade. A felicidade sublime, a felicidade verdadeira, a felicidade divina que Jesus está lá preparando para todos nós. Eu vou passar para o meu amigo Bartolomeu para ele fazer a nossa prece de encerramento e depois a gente volta para fechar a salinha. Bom? Deus ajuda sempre, Watson. O problema é a gente deixar ele nos ajudar. Muitas das vezes nós não deixamos, mas ele está sempre ali para nos ajudar. Sobe lá, meu amigo Bartolomeu. Como é que está o som, por favor? Está dando para ouvir? Ok.